O que você acredita quando pensa sobre o sentido da existência e sobre toda a nossa conexão com o universo que existe diante de nós? Será que tudo faz parte de um plano maior, ou estamos apenas inseridos em um contexto existencial vago e totalmente acidental? Pensar sobre isso e sobre outras complexidades da nossa vida é pensar em questionamentos que estão diretamente ligados ao nosso desejo por entender o surgimento e o propósito das coisas que vivemos. E parece que quanto mais questionamos sobre isso, mais dúvidas aparecem, e nós ficamos presos nesse ciclo infinito de perguntas e a necessidade de respostas para todas elas, ou pelo menos para a maioria. Mas independente de como você enxerga as questões sobre a existência, a verdade é que sempre irão existir perspectivas diferentes acerca da nossa conexão com tudo aquilo que nos envolve nesse processo complexo de vida. Haverá aqueles que acreditam em um propósito divino, outros que buscam por seus próprios significados, e também aqueles que acreditam que nossa existência não possui qualquer propósito ou sentido, e que não somos nada mais do que apenas fragmentos de uma morte divina que aconteceu há muito tempo atrás e que deu início a tudo o que existe e acontece agora. Uma ideia pessimista que um jovem filósofo chamou de suicídio divino de Deus. Philipp Batz, mais tarde conhecido como Philipp Meinlander, foi um poeta e filósofo que nasceu na Alemanha, em 5 de outubro de 1841. Ele era o mais novo de 6 irmãos, e quando jovem ele se tornou um grande admirador e discípulo da filosofia de Arthur Schopenhauer, durante o período em que ele foi morar em Nápoles, na Itália, em 1858, onde ele passou 5 anos de sua vida. Porém, ele só dá início à sua vida filosófica pelo ano de 1865, após a morte de sua mãe. Esse acontecimento triste teve um grande impacto na vida de Meinlander, e isso fez com que ele começasse a ter um afastamento da poesia e uma aproximação com a filosofia da época. Ele viu nela uma possibilidade de tentar entender o porquê das coisas serem como elas são e o porquê da nossa vida ser tão complexa se dizem que nós fazemos parte de um plano muito maior, liderado por algo muito mais inteligente do que todos nós. E foi através desses questionamentos que ele começou a desenvolver as suas próprias ideias sobre como as coisas surgiram no mundo e como elas se conectam para tentar explicar a nossa existência e tudo o que vivemos nela. Philipp Meinlander foi considerado em sua época como o filósofo dono do sistema pessimista mais radical. E isso porque, mesmo com sua grande admiração pelas ideias de Schopenhauer, ele levava suas próprias ideias a um nível ainda mais profundo. Ele tornava a filosofia pessimista muito mais obscura do que ela costumava ser. A obra que deu introdução sobre o pensamento de Meinlander foi uma das obras que expandiu o pessimismo filosófico na Alemanha na segunda metade do século XIX. E nesta obra dele intitulada A Filosofia da Redenção, ele apresenta uma ideia bastante exclusiva sobre como Deus teria existido no espaço-tempo e se tornado a força motivadora para explicar o processo de surgimento do universo e a essência das coisas que nós vivemos. A teoria de Meinlander se baseava na corrente filosófica do pandeísmo, uma teoria que se sustenta na crença de que a entidade responsável pela criação do universo se tornou o próprio universo por meio do ato da criação. Ou seja, o Criador é o universo em sua totalidade, e não uma entidade separada dele. E foi exatamente esta corrente de pensamento que gerou a energia que ele precisava para explicar o seu mito da criação. Meinlander dizia que como Deus criou o universo e se fragmentou através dele, certamente ele deixou de existir, e por isso, não somos capazes de observar a intervenção dele nas coisas, e não podemos experienciar a presença dele de uma maneira mais clara. Porém, essa não era a resposta final de Meinlander, pois a forma como ele usou a teoria pandeísta trouxe à tona uma resposta muito mais profunda para tentar explicar por que exatamente Deus deixou de existir assim para se transformar no que nós conhecemos como universo. Quando ele fala sobre a morte de Deus através do seu pandeísmo pessimista, ele nos leva para uma cadeia de pensamento que nos diz que Deus, com toda a sua sabedoria, se permitiu deixar de existir porque aparentemente ele foi capaz de perceber o quão vazia era a existência. E percebendo isso, entendeu que o não ser era muito melhor do que ser, pois não valia a pena continuar vivendo em uma existência que não possuía valor algum. Philipp Meinlander era bastante crente na ideia sobre a falta de sentido da vida. E levando isso em consideração, ele acreditava que essa falta de sentido surgiu exatamente neste contexto. E ele dizia isso porque achava que Deus havia entrado em contato com esse vazio lá no passado. Ele havia percebido a insignificância que era viver. Deus estava inserido em um contexto divino, porém carente de sentido. Seria como se ele tivesse questionado a si mesmo: por que devo continuar a existir? Meinlander não achava que Deus, mesmo sendo um ser não humano, não poderia ter uma mente questionadora como a nossa. Pelo contrário, Deus também refletia sobre sua própria forma. Mas quando ele planejou deixar de existir, ele sabia que por ele ser um ser em realidade divina, ele não poderia simplesmente morrer de qualquer maneira.
ele sabia que teria que encontrar uma forma também divina de morte, e sendo assim, ele escolheu a criação do universo para se libertar através dele. Deus está morto, escreveu Mainlander, e a sua morte foi a vida do mundo. Para ele, Deus um dia existiu, mas após seu choque de realidade, ele permitiu que seu estado o libertasse das inquietações do tempo. E assim, ele deixou de existir como um ser separado de todas as coisas para se transformar no próprio universo em seus fragmentos. Essa autodestruição divina despedaçou Deus em múltiplas partes, dando origem ao universo material que nós conhecemos. E pensando nisso, Mainlander então dizia que a criação não foi um ato de amor ou de generosidade por parte de Deus, mas sim, uma expressão do desejo dele pela morte. Philip Mainlander acreditava que, entendendo tudo isso, nós conseguimos obter a resposta que tanto procuramos. Ele nos dizia que não podemos encontrar conforto em algum significado para suportar nossa existência, que não precisamos construir um sentido em torno de tudo o que acontece. Isso porque, quando lembramos que nem mesmo Deus suportou a sua própria existência, nós entendemos exatamente o porquê que nos sentimos perdidos e não encontramos nenhum sentido para a nossa vida também. Mainlander via a história da humanidade como um caminho que foi traçado para nos levar diretamente ao colapso, porque somos os fragmentos que restou do que existia de Deus, e o vazio existencial que ele sentiu foi transferido para nós através da sua destruição. E por essa razão estamos condenados a ser atormentados pela falta de significado, e a esperar pelo dia em que iremos encontrar a paz na única coisa que não podemos ignorar: a morte. Então, devemos apenas aceitar a vida como ela é, sem um Deus e sem sentido, para nos libertar das falsas expectativas que criamos acerca dela, pois nunca poderemos obter da vida mais do que ela realmente pode oferecer. E na visão de Mainlander, ela não oferece nada além do tédio e do sofrimento que foi deixado para nós. Esse mito da criação desenvolvido por Philip Mainlander não foi a única teoria que usou o pandeísmo para explicar suas visões de mundo, mas a forma como ele utilizou dela para criar uma visão pessimista foi verdadeiramente única, pois nenhum outro filósofo pandeísta havia pensado em Deus como um almejador da sua própria morte, da mesma forma que Mainlander pensou. E essa filosofia acabou acompanhando Mainlander durante todo o restante de sua vida. Ele escreveu obras que apresentavam suas formas de interpretar a realidade, desde o suicídio divino de Deus, até todo o processo no qual estamos inseridos e experienciando. E depois de muito tempo, Mainlander começou a expressar que verdadeiramente sentia o peso da sua própria filosofia. Ele começou a se sentir um homem muito atormentado com as coisas. E como ele mesmo escreveu em uma carta para a sua irmã, exausto e esgotado completamente. E por volta do início de 1876, ele montou um pedestal com cópias recém-impressas da sua maior obra filosófica e usou deste pedestal para atingir o seu fim. Philip Mainlander acabou tirando sua própria vida naquele ano. E segundo alguns relatos de sua irmã, como ele vivia cercado de perturbações internas, ela acreditava que a maior razão para o suicídio de seu irmão não foi exatamente a sua crença em sua filosofia de vida sobre desejar por nosso próprio fim, mas sim porque ele não estava mais estável psicologicamente e acabou tendo uma decisão totalmente fora de si. Porém, ainda há quem diga que Philip Mainlander viveu a sua filosofia e encontrou o seu fim naquilo que ele acreditava sobre ela. Mas independente de como você enxerga essa teoria pessimista de Mainlander, não podemos ignorar o fato de que ele conseguiu transformar dúvidas universais sobre o estabelecimento das coisas e a natureza delas em um verdadeiro terror cósmico de respostas. E apesar dele não ser amplamente conhecido, Mainlander influenciou filósofos como Friedrich Nietzsche, que chegou a mencionar a sua obra com um certo interesse. E além disso, sua filosofia também pode ser observada em questões que envolvem correntes filosóficas como o niilismo e o existencialismo. E é observando a forma como ele propôs toda a sua teoria que podemos pensar sobre até onde a literatura filosófica pode chegar com as suas ideias pessimistas, independente de seu tempo e filósofo.